ler uns dois versículos aqui da carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 1, versículo 3 e 4. Se os irmãos puderem abrir aí. Segunda aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Achei muito boa essa palavra de Paulo, bem propício para os nossos momentos, que, né, tempo que a gente está vivendo. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Eu achei bem interessante porque é como se fosse um presente que a gente recebe e não tem como a gente ficar para nós mesmos, né? Essa consolação que nós recebemos de Deus. E eu achei bem interessante porque a gente, às vezes, recebe muito de Deus, tanto é que ele fala que Deus também é o Pai das misericórdias, e assim como ele é o Pai das misericórdias, ele é o Deus de toda consolação. E tudo que nós recebemos de Deus, eu penso que não é para nós guardarmos para nós mesmos, né? Tanto é que Paulo fala, olha, do mesmo modo como nós somos consolados, nós temos que consolar também as outras pessoas. A angústia que nós passamos, as provações, os problemas que nós passamos, Deus, como Deus de toda consolação, nos consola. E quando nós vemos os nossos irmãos passando por situações também parecidas, ou algum momento de provação, nós temos o dever de consolar também, né? Nossos irmãos, de transmitir. Eu acho que não é uma questão de não ser egoísta com aquilo que nós temos recebido de Deus. Então, acho que como igreja, um dos grandes papéis, eu ouvi uma mensagem um dia do pastor Hernandes Dias Lopes, ele falou das muitas ferramentas que o crente tem, uma das ferramentas é a igreja. Então, o fato de estarmos nos congregando, estarmos juntos, nesse momento da comunhão, nós podemos botar em prática essa consolação que nós temos recebido, né? Nos cultos, nós sabemos dos problemas dos irmãos, daqueles que estão doentes, dos que estão passando por necessidade, dos que estão desempregados, e nós temos esse dever, como irmãos em Cristo, como família, consolar também. Então, a igreja vem como essa ferramenta de apoio nessa caminhada que é tão difícil, né? Uma caminhada que, te comentando ontem lá no aniversário do Márcio, falando com o Aldair, é uma caminhada pesada, né? Se carregar a cruz, se negar a si mesmo. Então, se a gente não está junto, se a gente não tem essa disponibilidade de estar consolando e estar apoiando, a caminhada fica muito mais pesada. Então, é um incentivo para mim, um incentivo para todos os nossos irmãos, recebermos esse carinho que temos recebido de Deus, essa consolação, e transmitir também para aquelas pessoas que estão precisando, que estão passando por alguma necessidade. Então, como igreja, nós temos esse dever de estar apoiando, estar ajudando aqueles que precisam, tá, meus queridos? Então, que possamos estar sempre lembrando que o mesmo Deus que nos consola, nos pede também para consolar e transmitir a mesma consolação que nós temos recebido. Amém? Vamos orar e pedir que Deus nos ajude a vivermos como família, a termos essa empatia, né, de estar olhando a vida e a situação do nosso amém, transmitindo o que nós temos recebido. Meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por mais esse culto, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua palavra.
Deus, te louvamos, Senhor Deus, porque temos recebido muito de Ti. E por recebermos muito de Ti, nós temos, meu Pai, a obrigação de dividir o que nós temos ganhado de Ti, meu Pai. Quando o mundo corre e prega que você tem que buscar o seu bem-estar, buscar aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe faz bem, a Tua palavra diz que nós temos que considerar o nosso próximo. Temos que cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Guarda o nosso coração do egoísmo, guarda o nosso coração de querermos guardar para nós mesmos o que temos recebido, mas que o nosso coração esteja cada dia mais aberto, um coração sensível, ouvidos sensíveis para ouvir o Espírito Santo e nos incomodarmos, Senhor Deus, com o problema, com a dificuldade do nosso próximo, do nosso irmão. Assim, eu oro por esse culto, oro pelo louvor, oro, Deus, também pela mensagem, Senhor Deus, que Tu possas preparar o nosso coração e nossa mente para tudo que vamos fazer aqui. Que Tu possas receber a nossa adoração no Teu santo trono, de pessoas pecadoras, mas justificadas pelo sangue do Teu Filho Jesus. E é no nome dele que eu oro, hoje e para sempre. Amém. 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 O anfitrião gostaria que você ativasse. Jéssica, está nos ouvindo, Jéssica, agora? Sim, está ouvindo a gente aí? Isso, Jéssica. Pronto. Pode seguir aí com o louvor. Louvor. Tá, peraí. Só um instantinho. Ok. Boa noite, irmãos. Estão todos ouvindo? Pois, Aqui houve um problema que eu estava no computador, aí eu não sei mexer, mas eu já passei para o celular. Então, vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Eu já coloquei no grupo da igreja aí, é o número 15 do cantor cristão. Exultação, número 15, tá? Então, vamos cantar. A Deus demos glória com grande fervor. Seu Filho bendito por nós todos deu. Isso nos alegra, isso nos conforta saber que nós fomos escolhidos por Deus para viver nesse mundo tão, tão mal, mas nós temos o Senhor conosco. E é por isso que nós devemos exultar, né? Exultar e louvar. É o que nós vamos fazer e é o que nós temos que fazer todo o tempo. Exultar e louvar ao Senhor. Vamos cantar. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. Por graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória com
seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Amém. Pastor Elcio. Boa noite, meus queridos irmãos, todos quantos me ouvem. Louvo a Deus pela liberdade que nós temos através desse aplicativo para entrar na casa de vocês, para estarmos nesse momento de grupo familiar. Nós estamos nos sentindo como se estivéssemos no grupo familiar, pois estamos dentro da casa de vocês, fazendo esse grande culto familiar via Zoom. A igreja não para, estamos felizes por esses encontros nas quartas-feiras. Sei que os que conseguem conexão se sentem abençoados e privilegiados. Alguns não conseguem, alguns estão no meio, né, do culto e falha a tecnologia. Isso é normal, nós vamos, né, dando glórias a Deus e aleluia, vamos aproveitando esses momentos com sabedoria. Eu queria chamar a atenção para um texto, para a nossa reflexão hoje, lá no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí na sua casa e acompanhe a leitura de 2 versículos. João, capítulo 14, o versículo 16 e depois o 18. João, capítulo 14, verso 16 e depois eu lerei o 18. O verso 16 nos diz assim: Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o 18 diz assim: Não vos deixarei órfãos, voltareis para vós. Vou reler. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Verso 18: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amado Deus, nos abençoa nessa reflexão, Pai. São 2 textos conhecidos, Pai. Eu te peço que o teu Santo Espírito me conceda o dom, me dê sabedoria, me faça lembrar de tudo quanto eu refleti nesse texto. Nos abençoe nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. No contexto desses 2 versículos e no contexto do capítulo 14 de João, Jesus já havia falado para os discípulos que ele iria voltar para o céu, que ele iria voltar para o Pai. E os discípulos, se você observar João capítulo 13 a 17, com essa fala de Jesus, Jesus falando que iria partir, os discípulos ficaram preocupados, desanimados, com a perspectiva do vazio de Cristo, com a perspectiva da ausência de Jesus ao lado deles. Observe os discípulos, 3 anos vivendo dia e noite com Cristo.
3 anos sendo abençoados, alimentados espiritualmente, vendo os milagres, vendo toda a autoridade de Jesus. E agora Jesus fala que vai partir, que vai embora. Imagine como estava o coração desses discípulos. E o que eu acho lindo é que, nesse ambiente de tristeza que os discípulos estavam alimentando, nesse ambiente de preocupação que os discípulos estavam vivendo, por que não dizer até mesmo de ambiente de frustração, nesse ambiente que eles estavam se sentindo solitários, um grande vazio na alma. Jesus fala o seguinte, verso 18: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Outro Consolador. Eu fui pesquisar a palavra consolo. Consolador, me veio à mente a palavra consolo. E sabe o que significa consolo? Tentar aliviar o sofrimento, a dor, as mágoas das pessoas. Consolo, tentar aliviar o sofrimento, as mágoas, as dores da pessoa. Então, observe o seguinte, nesse momento de vazio, de sofrimento, de angústia da alma dos discípulos, Jesus diz, olha, eu rogarei o Pai e ele mandará o Consolador, aquele que vos consolará nesse momento de tristeza, de frustração, de angústias. Jesus prometeu a promessa do Consolador para esses que estavam desconsolados, para esses que estavam amedrontados, 12 discípulos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará o Consolador. Ele estará convosco para sempre. Promessa de que não ficariam solitários. Promessa de que não ficariam sozinhos. O Consolador seria enviado e iria ficar com eles para todo sempre. Primeira palavra de Jesus a esses discípulos que estavam se sentindo desanimados, solitários. Enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Mas veja o versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Por que será que Jesus falou isso? Órfãos, aquele que perdeu pai e mãe e se sente desprotegido. Todo órfão é aquele que perdeu pai e mãe, uma criança, e se sente desprotegido. Jesus entendeu que eles estavam parecidos com órfãos, se sentindo desprotegidos, se sentindo abandonados. Era esse o sentimento dos discípulos aqui em João 14. Precisando de um consolador, precisando de proteção. E Jesus diz, olha, eu envio o Consolador, eu protejo vocês, não vos deixarei órfãos. Eu aprendo muito com esses 2 versículos. Nós estamos vivendo a pandemia. Nós estamos vivendo a pandemia. E estamos convivendo com o medo da segunda onda. Você já ouviu falar essa palavra? A segunda onda? É um medo que os médicos têm de que o vírus retorne com força como foi antes. Estamos vivendo o medo da segunda onda.
Estamos vivendo ainda a pandemia. O vírus é invisível, ninguém vê, mas ele está agindo ainda hoje. Eu estava assistindo uma matéria jornalística sobre futebol. E alguns times brasileiros estão desfalcados dos seus atletas por causa do coronavírus. E o que me assustou foi o jornalista falar que o time feminino dos Santos, o time de futebol feminino do Santos, está com 22 pessoas contaminadas com coronavírus. Eles estão impossibilitados de participar dos torneios. 22 pessoas, metade, né, da equipe, toda a equipe, jogador e técnicos, estão acometidos do corona. O vírus está aí. Ontem morreu o jornalista da TV Liberal, João Carlos Pereira, escritor, um intelectual, professor da universidade, né, um homem conhecidíssimo, né, no meio acadêmico no Pará, morreu. Coronavírus. Contraiu o vírus, né, e veio a falecer. O vírus está aí. Hoje mesmo, aqui em Benevídeos, morreu uma senhora da família Rufino, muito conceituada, muito conhecida aqui no município, ex-professora, aposentada, tinha mais de 80 anos, faleceu. Coronavírus. O vírus está aí. A pandemia existe, não é brincadeira. E nós corremos, sim, o risco da segunda onda. E quem sabe alguns estão se sentindo como que os discípulos, quem sabe você, meu irmão, que me ouve nessa noite, está se sentindo como os discípulos, órfão. E sabe o que é interessante? Que não é somente as crianças que se sentem órfãos. Alguns adultos, quando sofrem algum tipo de problema, alguma situação difícil, se sentem órfãos, abandonados, frustrados, desprotegidos. E é como nós nos sentimos nesses dias de pandemia. Esse medo da segunda onda, convivendo ainda com notícias de morte. Não vos deixarei órfãos, palavra de Jesus. Quem sabe nós nos sentimos órfãos, abandonados emocionalmente. Estamos nos sentindo desprotegidos em meio a essa pandemia. E como superar esse sentimento de orfandade? Como superar esse sentimento de falta de consolo? Atente para esse texto. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Amados irmãos, nesses dias tão difíceis, esses dias de sofrimento, os mais diversos, não somente a pandemia, mas também o sofrimento financeiro, econômico. E não é somente a pandemia, é qualquer outro tipo de enfermidade, é qualquer outro tipo de situação difícil, nos deixa desprotegido, nos deixa algumas vezes desanimado. E precisamos do consolo do Espírito Santo. E ele foi enviado para isso. Ele está conosco. O trabalho do Espírito Santo é ajudar a igreja, consolar a igreja, animar a igreja, animar os crentes. Eu me lembro do capítulo 8 de Romanos. Lá, Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós, com os gemidos inexprimíveis. Essa é a tarefa do Espírito Santo. Está conosco,
clamar por nós, nos consolar, nos confortar. Às vezes eu me sinto triste. Às vezes eu tenho uma depressão, né, latente. De vez em quando ela surge. E quando vem essa depressão latente, eu oro ao Senhor. Eu clamo ao Senhor. Eu rogo ao Senhor. E sinto a presença do Consolador. Sinto a presença daquele que não me deixou órfão. Que não me deixou desamparado. O Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo. Que foi enviado para estar com a igreja. Que foi enviado para que nós superássemos esse sentimento de orfandade, de abandono, que você sente, que você experimenta. Ore a Deus para que você sinta o Espírito Santo, para que você entenda a voz do Espírito Santo, para que você seja sensível ao Consolador. Eu acho linda essa palavra de Jesus aos discípulos e a nós hoje. Não vos deixarei órfãos. Os filhos nos abandonam. Esposo, esposa, amigos. Às vezes até a igreja abandona o crente. Mas Jesus não nos deixa órfãos. Você crê nisso? Você aceita essa palavra por fé? Órfão, aquele que perdeu pai e mãe e se sente desprotegido. Mas Jesus está conosco para nos proteger. Jesus está conosco através do Espírito Santo. Ele é o Consolador. E o mais importante que eu acho com a presença do Espírito Santo é que o Espírito Santo tem uma ação maior que Cristo quando estava aqui na Terra. Porque quando Cristo estava como homem, ele não era onipresente. Por ser um homem, por ser carne, ele só poderia ficar em um só local. Mas o Espírito Santo não, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Está aí com você, está aqui comigo. Onde quer que você esteja, na sua casa, o Espírito Santo está com você. Eu quero terminar essa reflexão. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus 28. Olha o que Jesus promete antes de ir ao céu. Essa promessa de Jesus foi antes dele ir ao céu, antes dele voltar ao Pai. A parte B do versículo 20, Mateus 28, 20, a parte B. A segunda parte deste versículo. Olha a certeza que Jesus fala aos discípulos. É a mesma mensagem que está no versículo 16. No versículo 16 de João diz: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Guarde bem essa palavrinha. O Consolador ficará para sempre com o crente, com a igreja. E olha o que diz Mateus 28, 20. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Promessa de Jesus, palavra de Jesus. Não se sinta órfão, não se sinta abandonado nesse dia de pandemia. Jesus, o Espírito Santo, está conosco até a consumação dos séculos, até o final de tudo, até o apocalipse final. Jesus estará conosco. Então não se sinta desprotegido, não se sinta desconsolado,
Não se sinta órfão. Sinta a presença do Espírito Santo aí na sua vida, aí na sua casa, aí no seu trabalho. E dessa forma, nós vamos vencer essa pandemia. Nós vamos vencer esse medo da segunda onda com fé, vendo e vivenciando os milagres de Deus em nossa vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você, meu querido, nessa noite. Eu vou fazer uma pequena oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela palavra de Jesus aos discípulos aqui no Evangelho de João. Obrigado, pois essas palavras são reais para nós hoje, para o nosso contexto nessa situação difícil. Os discípulos estavam se sentindo órfãos, abandonados, desprotegidos, desconsolados. E tu prometeu que enviaria o Consolador. Tu prometeu, Jesus, que não nos deixaria órfãos. Então, Pai, que nós tenhamos essa visão de fé, que a Igreja Cristo é vida, experimente a presença real do Espírito Santo e se sinta protegida, não na orfandade, mas com a presença real de Cristo. Creio que os discípulos foram consolados, foram animados com essa palavra de Jesus. Senhor, que nós sejamos consolados, que nós sejamos animados nessa noite com a palavra de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Uma boa noite, queridos. Fiquem na paz do Senhor. Amém, pastor. Agora nós vamos para o nosso momento de oração, onde a irmã Júlia com o irmão Geraldo está conduzindo esse momento aí. Só vocês ativarem aí a áudio de vocês. Geraldo, está conseguindo, Geraldo? Tenta aí novamente, Geraldo. Ok, Geraldo. Ok, podem iniciar aí. Júlia e irmão Geraldo, com vocês aí conduzindo. Vocês podem começar, por favor. Posso começar, Geraldo? Fique à vontade. Ah, tá. Obrigado, meu querido. Eu estava aguardando por você. Só rapidinho abrindo um parêntese para o que o pastor... Em um dos assuntos que o pastor falou em relação à segunda onda, ela é real. A gente tem observado nos hospitais que tem aumentado realmente o número de casos. Infelizmente, algumas pessoas elas não estão cumprindo com as determinações de afastamento e de condições mesmo para poder de higienização, coisas básicas que poderiam ser evitadas, mas infelizmente as pessoas ainda relutam contra isso. Então é louvável que a gente, quanto igreja e quanto a gente tenha também a responsabilidade social além da cristã, é bom a gente sempre estar lembrando os irmãos, a gente estar mantendo esse afastamento realmente. E a gente tem visto pessoas ainda perder a vida por uma questão assim de não seguir o que determina os órgãos de saúde. Então, agradeço a Deus pela vida do pastor Elcio, pela palavra muito boa, inspiradora, e que a gente possa continuar orando um pelos outros, nos ajudando e evitando realmente continuar mantendo o distanciamento, né? Que ele está sendo, por enquanto, ele está sendo um dos fatores que ainda tem nos ajudado. Como eu falei anteriormente, tem aumentado o número de casos, mas as pessoas têm chegado em um estado que a gente consegue reverter, acho que de quase 100% a gente consegue conduzir esses pacientes, né? Porque a gente já sabe trabalhar com eles. Na primeira vez a gente não sabia, agora tem como a gente
melhorar a condição de saúde desse paciente e ele sair bem. Então, eu estou numa ala de Covid lá no Hospital Amazônia, então a gente tem visto diminuir o número de pacientes, são 2 alas, na verdade. A primeira ala que foi aberta continua lotada, tem muita gente ainda doente. A segunda ala onde eu estou tem pouco paciente, na verdade começamos com 11 e hoje tem só 3 pacientes, mas tem muito paciente na UTI que a gente está aguardando sair esses pacientes da UTI para ir para lá, para essa ala onde eu estou. Então vamos continuar orando um pelos outros, mantendo o distanciamento, cumprindo as regras para evitar o contágio. E só louvo e agradeço a Deus. Infelizmente, a gente não pode estar próximo. Eu estava olhando ainda agora, eu abri a tela do computador e vi a foto de cada um. E bateu realmente uma saudade, né? De a gente estar junto, de estar próximo. Mas, por enquanto, ainda não dá. Vamos só matar a saudade por aqui mesmo. E eu peço oração pela minha vida. Eu continuo pedindo oração, que vocês possam lembrar da minha vida, colocando em oração a vida da minha esposa, que também é do grupo de risco, mas ela já teve o contato comigo, né? Já teve o exame dela deu positivo, reagente para IgG e IgM, mas mesmo assim ainda bate uma preocupação com relação à saúde dela, porque não é só ela. Tem as irmãs, tem a minha sogra, tem pessoas com quem ela tem contato, né? Não tem só que pensar na saúde dela, tem um contexto todo dela que também é grupo de risco. Então, que vocês continuem orando pela minha vida, tá bom? Desculpa eu me estender um pouco, mas lembrei disso e quis compartilhar com vocês. Então, vou iniciar orando, e depois a Ana Júlia continua e o Geraldo finaliza. Vamos orar. Oremos, Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua misericórdia em nossas vidas, pelo teu cuidado, pela oportunidade que temos, Pai, saber que tu está conosco todos os dias, Senhor. Não tem deixado faltar, tem conduzido nossos passos, tem suprido nossas necessidades, Pai. E somos gratos por tudo que tem feito em nossas vidas. Infelizmente, o momento ele não está propício para estarmos reunidos como família, um ao lado do outro. O calor humano, por enquanto, ele tem que ser suprido dessa forma, Pai. À distância, a gente contemplando aqui as fotos, a imagem dos irmãos pela internet, mas sabemos, Deus, que tu que tem cuidado das nossas vidas, Pai. Tá? Tem suprido a saudade, tem suprido a falta que os irmãos fazem um para com os outros, e continua dando a tua graça, Pai, para nossas vidas, Senhor. Abençoa, visita cada irmão nesse momento, cuida, direciona e supre, Pai, naquilo que eles têm tido necessidade, Pai. Te peço, Senhor, aproveitando para colocar os nossos pedidos, Pai. São inúmeros. Se fôssemos realmente colocar aqui todas as nossas necessidades, seriam necessárias horas aqui, mas queremos enfatizar alguns, Senhor. Então, nesse momento, eu quero te pedir, Pai, pela vida e pela família do nosso pastor, Senhor. Que tu continue dando graça a ele, que tu continue dando sabedoria, porque eu vejo, nós temos visto, Pai, o quanto o pastor tem trabalhado, mesmo no distanciamento, mesmo na igreja, não funcionando como deveria funcionar, mas ele tem trabalhado, ele tem conduzido a igreja de uma forma bem dinâmica e tem suprido a nossa falta de algumas coisas, Pai. E que tu continue, Senhor, dando sabedoria a ele, direcionamento, que tu conduza a vida do pastor, Pai, para que ele possa não se cansar, não adoecer, como ele não tem parado, ele está mais vulnerável também a adoecer. Então, não permite, Senhor. Cuida do teu servo, continua abençoando, que a gente continue sendo abençoado por todo o esforço que a gente tem visto ele fazer, Senhor, para não deixar, de alguma forma, a igreja parada. Tem sempre movimentado, tem sempre mandando mensagem. Os cultos, eu sei também que ele tem ajudado de todas as formas, Pai.
Então, abençoa a vida do nosso pastor, Pai. Cuida dele, cuida da saúde da família também, que é importante, Pai, para manter o foco, o direcionamento, Pai. Precisa que toda a família esteja bem, Senhor. Então, abençoa a sua esposa, Andréia. Cuida, Pai. Livra do mal. Cuida das suas filhas, Pai, da Karina, da Cássia. Que tu possa também estar dando saúde a elas, livrando do mal, Senhor. Te abençoa, que tu possa abençoar, Pai, a vida do nosso pastor e da sua família, Deus. E também nesse contexto, Pai, pastoral, queremos te pedir, Pai, que o processo, nós estamos em processo de legalização da igreja, Pai, e sabemos que isso demanda tempo, demanda orçamento, demanda horas de reunião, Pai, e que a gente, Pai, de alguma forma possa estar ajudando também o pastor nessa necessidade, Pai, que esse processo ele seja conduzido da melhor forma, Deus, para que a gente possa ter uma igreja legalizada, seguindo o que a lei rege, Pai. Então ajuda, Pai, nesse processo. Ajuda nas reuniões com a diretoria, ajuda nas assembleias, Pai, para que a gente possa chegar a um consenso, a um bom senso, para que a gente possa continuar conduzindo a história da igreja, Pai. Então, a história da igreja ela não se inicia a partir desse processo, ela já tem toda uma história, mas para que essa história seja mantida, nós precisamos legalizar, Pai, dar legitimidade todas as atividades da igreja, Pai. Então, ajuda nesse processo, Pai. Supra a necessidade financeira, supra a necessidade de tempo, que muitas das vezes tem sido, Pai, um dos fatores que tem atrasado a conclusão do processo, Pai, de reunião, de debate entre a diretoria. Então, que tu conduza, Pai, de uma forma que a gente possa ver todo esse processo sendo agilizado antes do final desse ano, Pai. Eu creio que tu tem dado graça ao nosso pastor, dado graça à diretoria, Pai, não tem sido fácil, mas eu sei que no final a gente vai ver a tua boa mão conduzindo tudo isso, Pai. Abençoa, nos ajuda, Pai, ajuda a diretoria também, Pai, da igreja. Sei que a diretoria tem sido um braço forte para o pastor, Senhor. Então, ajuda cada irmão, cada membro da diretoria, que eles possam estar presentes, ajudando. E eu sei que o pastor, nesse momento, está precisando da ajuda de cada um, Senhor. Que esse seja o momento de ajudar mesmo, de conduzir junto com o pastor, tudo isso, não deixar o pastor só. Então, nos ajuda, Pai, como diretoria, a fazer o papel realmente de diretoria, Pai. Que a gente não venha recuar, que a gente realmente possa ser um suporte para a vida. Eu sei que o pastor não consegue fazer tudo sozinho, então ele precisa realmente do suporte, da ajuda e da compreensão dos nossos irmãos, Pai. Então, eu me incluo nesse processo, ajuda, não tem sido fácil, Pai, trabalhar e chegar em casa, às vezes, em cima da hora para reunião. Enfim, Pai, nos ajuda. Eu sei que assim como eu tenho minhas dificuldades, outros irmãos têm. Então, que tu possa ajudar cada um nesse momento, Pai. Dar força, ânimo, direcionamento, sabedoria para que a gente possa, de alguma forma, concluir esse processo de legalização da nossa igreja, Pai. Te peço, Deus, ouve nossas orações, dá uma noite agradável de sono, de descanso e nos dá a tua graça, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Te louvamos, ó Pai, ainda em tua presença, Senhor. Queremos agradecer pelo perdão, ó Pai amado, que tu tem nos dado por meio do teu Filho Jesus. Muito obrigado mesmo. E por tudo quanto tu tem feito pela gente, ó Senhor, durante esse dia. Por tudo quanto tu tem suprido, Senhor, em nossas vidas. Muito obrigada. Obrigada, ó Deus, por esse tempo também, em oração, em leitura da tua palavra. Ó Pai, normalmente reuníamos em casas, né, dos nossos irmãos nas quartas-feiras, mas
ó Senhor, que providenciasse esse meio para Obrigado, que Pai. pudéssemos continuar, Senhor, nos edificando. Eu te louvo por isso. Então, direciona, ó Deus amado, nós não sabemos quantas vezes a gente vai ter que reunir dessa maneira, mas eu peço, Senhor, que tu venhas abençoar. E eu sei que tudo já passou diante de ti. Louvado seja Deus a ti, né, Senhor. Nós te louvamos por isso. Então, que tu possas usar, Senhor, cada momento de devocional, cada louvor, ó Deus, cada momento de oração, que possa, ó Deus, possamos lembrar de assuntos que de fato necessitam, Senhor, para ser colocados em oração. Ó Senhor, que tu possas de fato abençoar esse tempo que a gente tem reunidos, ó Deus, mesmo virtualmente, nós que possamos sentir a presença, Senhor, a tua presença, e também nos preocupar com nossos irmãos mesmo distantes. Abençoa cada líder também que tem como função algumas tarefas, e nós normalmente também tínhamos o direcionamento de grupo, e hoje cabe a gente algumas tarefas durante o culto, mas, Senhor, que possamos fazer com zelo, com carinho, não fazendo, Senhor, de qualquer jeito também, mas capacita-nos e que a gente procure sempre buscar em Ti, Senhor, sempre buscar em Tua palavra. Como a gente ouviu hoje, ser sensível ao voz do Teu Espírito Santo. E assim, Senhor, colocar o nosso coração no Teu direcionamento, à Tua disposição. Como líderes, ó Deus, precisamos muito de Ti nesses dias. Quero Te apresentar, Senhor, nossos irmãos que têm algumas limitações de saúde, do grupo de risco. Eu Te louvo porque eles têm essa oportunidade, por não terem tanta facilidade de irem para a igreja, temos essa oportunidade de estarmos juntos, ó Deus. Eu Te louvo por isso. Te apresento a vida da irmã Josina, da minha mãe, do pastor Elcio, Deus. Te apresento, Pai amado, alguns irmãos, a irmã Fátima, eu sei que está sendo também acolhida ali na congregação, te louvo por isso. Deus, que tu possas aumentar a resistência dos nossos irmãos, abençoar as medicações, nossas medicações, na verdade, eu me incluo também, Senhor. Eu te louvo, Pai amado, porque temos a cada dia sentido e também visto o teu poder, Senhor, dando, Senhor, fortaleza aos nossos irmãos, a oportunidade de ir e voltar do médico quando se tem alguma coisa marcada, e volta, Senhor, de um ambiente, ir para consultas e hospitais. A gente sabe que alguém ali passou contaminado, é impossível, né? Não ter alguém, infelizmente, ou se tratando ou que já pegou da Covid, e a gente tem visto, Senhor, nossos irmãos irem ao médico, voltarem e tudo continuar muito bem. Eu sei que isso é a bênção que vem de Ti. Louvado seja o Teu nome por isso. Muito obrigado, Pai. Tu possas conduzir tudo a nossos irmãos e nos guardar, ó Deus. Aos que cuidam também, quero também te apresentar minhas irmãs que estão ali sempre próximo da minha mãe, o irmão Antônio, a Gésia, ó Deus, o João Elcio, ali, ó Deus, os vizinhos cuidando da irmã Fátima com as suas filhas, que tu possa, Senhor, também guardá-los, que eles possam ter força para sempre com alegria cuidar de quem depende muito deles, ó Deus. Traz em nosso coração, ao coração dos nossos irmãos, essa alegria em ser útil, em servir, Senhor, quem está tão dependente deles. Eu quero te apresentar, meus irmãos, nesse momento. Também, ó Deus, lembrando dos que não retornaram, que tu possas, Pai amado, animá-los, que eles possam sentir realmente a necessidade, mais uma vez, ó Deus querido, ser sensível à voz do Teu Espírito Santo e perceber, Senhor, que
congregando, mesmo nesses dias tão limitados que é o domingo, ó Deus, mas é muito gratificante. Tem nos fortalecido muito, ó Deus, é muito bom saber que a gente pôde voltar, a igreja pôde abrir, isso nos dá muita alegria. E eu sei, Senhor, que tu estás conduzindo, por isso que eu quero colocar nossos irmãos que por algum motivo não retornaram, que tu possas fortalecê-los e animá-los, ó Pai amado, e eles sentirem a necessidade de se congregar. Diante de ti, ó Deus, quero colocar também nosso domingo de eleição, e que tu possas, ó Pai amado, na verdade tudo está já muito bem planejado por ti, louvado seja o teu nome por isso. E que tu continues, ó Deus, conduzindo aquilo que é o melhor para a gente. Muito obrigado por isso, porque confiamos em ti. Não devemos temer homens, ó Deus. Se por acaso formos prejudicados, nós sabemos que tu estás no controle de tudo. Em relação a prejuízo financeiro ou questão de emprego, outra coisa, ó Deus. Louvado seja o teu nome, porque tu tens, Senhor, o controle de todas as coisas. Muito obrigado mesmo. E assim, ó Deus, diante de ti, concluo a minha oração, crendo, ó Pai, que tu nos ouves, que tu estás atento aos nossos pedidos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Senhor Deus, bendito Pai, Deus ainda na sua presença, Deus, queremos agradecer, Deus amado, pelos nossos irmãos seminaristas, Senhor, tiveram tempo, Deus, de experiência no campo, Deus, querido, e o Senhor cuidou de cada um, Pai querido, Deus, na sua circunstância, as igrejas, nas comunidades que estiveram, Pai. Muito obrigado pelo tempo, Senhor, que tiveram, pela experiência, Deus, Pai, ministerial, que, Senhor amado, que foi dada com oportunidade a cada um dos seminaristas, Pai amado, Deus, e porque o Senhor, Deus, conduziu de uma forma tão bondosa, Senhor, tão, Deus, tão amorosa, Deus, a vida deles, que, graças a Deus, não voltaram doentes, não voltaram, Senhor, Deus, acometidos de nenhum acidente, Pai, de nada que pudesse comprometer, Deus, o seu tempo de estágio, o seu tempo, Deus, Pai, aquele serviço, Deus, nas igrejas que foram destinados, Deus. Muito obrigado, Deus, Pai querido, pelo crescimento, Deus, que os nossos irmãos em Cristo, Deus, estão tendo, em especial, Deus querido, o Antônio, a Aninha, Senhor, a Gabi, Deus, que é da nossa igreja, Pai. Muito obrigado, Deus. Eu sei que é uma experiência única que eles estão tendo. Deus, que certamente, Senhor amado, vai impactar para o resto da vida deles, Senhor. Tudo que eles têm experimentado, Deus. Pai querido, pelo Senhor, Deus, nas suas relações, nos seus tempos de estudo, Senhor, de estágio, que o Senhor tem permitido, Pai. Muito obrigado, que o Senhor tem cuidado de todas as formas da vida deles, Senhor amado, ali, Deus, no seminário. Obrigado também, Deus, pelo tempo de estágio de sobrevivência que eles tiveram, que também, Deus, não sofreram nenhum dano, Senhor, Deus, nada que pudesse comprometer a sua vida, a sua integridade, Senhor, e concluíram, Senhor, mais uma etapa de atividade prática, Senhor, que o PV, Deus querido, oportunizou a todos eles. Muito obrigado, Jesus querido, que eles estão bem no seminário. O Senhor continue, Pai, com a vida deles, Pai, de uma forma, Deus, que só o Senhor, Deus, pode fazer, de uma forma extraordinária, Senhor. Eu posso dizer, Deus, que o Senhor continue sustentando a vida deles e, Senhor amado, suas necessidades, Deus querido, ali, no contexto do seminário. Deus amado, que o Senhor Jesus querido conforte, console, Deus, naquele lugar. Senhor, essa oração também para os demais seminaristas que estão ali, Senhor, de diferentes igrejas, expressando a tua graça, Deus, que há, Senhor amado, pela vida deles, e Deus, a nossa gratidão, Deus, e pedindo que o Senhor, Deus, também estejam cuidando dos nossos queridos irmãos ali, Senhor, que estão estudando, aqueles jovens, Senhor, famílias, Senhor, casais que estão também envolvidos no Projeto Marcos.
Deus amado, assim colocamos diante do Senhor. Pai, Deus, queremos apresentar também a vida dos nossos missionários, Deus, que estão conosco na nossa igreja. Deus, embora não de forma tão ativa, por conta da circunstância que estamos vivendo na nossa sociedade, mas colocamos diante do Senhor a vida deles e pedimos que Deus, conforme a sua boa vontade, Deus, que o Senhor, Deus querido, sustente cada um. Deus, a Carol, Senhor, ali a Carol, obrigado porque ela viajou, Deus também, pôde ter um tempo de experiência de campo e retornou bem, Senhor, com segurança. Deus, também a Beth, Senhor, o pastor Alex, estiveram no campo. Deus, a Lia Dávila, Senhor amado, que também esteve lá. Deus, com o seminarista, obrigado pela vida dele, Senhor, pela Deus, de estarem conosco, Senhor, no contexto da nossa igreja também. Deus, servindo, Pai querido, da nossa igreja. Muito obrigado também, te pedimos pela parte de Recife, Senhor Deus, obrigado pela forma como o Senhor tem conduzido a vida dela, Senhor, ali, no Palavra da Vida, Senhor. Continua, Senhor, sustentando a minha irmã. Da mesma forma, Senhor amado, eu apresento ao Senhor, pastor Ricardo, sua esposa, Deus, Senhor Jesus querido, Deus, sustente, Pai querido, a vida dos nossos irmãos ali, Deus, continua usando, segundo a tua boa vontade, a vida deles, Senhor. Deus, muito obrigado, Deus, por um dia ter colocado eles, senhoras, aqui em Benevite, Pai. Deus, um dia ter, Deus querido, Deus, permitido que cada um de nós, enquanto igreja, Senhor, povo de Deus, conhecesse pastor Ricardo, Senhor, e através da sua vida, Senhor Jesus, fomos e ainda estamos sendo, Senhor, muito edificados com o seu testemunho de vida, seu compromisso, Senhor, com a sua fé, Pai. Deus, obrigado pela vida, Senhor amado, deste homem tão valoroso, Senhor, que o Senhor tem sustentado, que o Senhor tem conduzido segundo a tua boa vontade. Continua, Pai querido, eles ali, onde quer que eles estejam, que a tua mão, a tua, Deus, sua misericórdia, Deus, esteja sobre eles. Assim, Deus, agradecidos pela vida da tia Bia, Deus, Pai querido, pedimos também que o Senhor, Deus, esteja, Senhor, Deus, comandando a vida da tia Bia, direcionando, Senhor, suprindo, protegendo, Senhor, devido às suas limitações, Pai querido, Deus, pedimos que o Senhor, Deus, tenha misericórdia da vida da tia Bia, Pai. Deus querido, eu sei que o Senhor a ama, Deus querido, e certamente, Pai, o Senhor vai estar com ela todos os dias da vida dela, Senhor, aqui na terra, Deus, Pai querido, e também na eternidade. Muito obrigado, Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito na vida da tia Bia, por tudo que o Senhor já fez através da vida dela e por tudo que o Senhor ainda fará através da vida da tia Bia. Muito obrigado mesmo, Senhor. Assim, rogamos ao Senhor a tua bênção, para os demais irmãos, a Denise, que o Senhor esteja conduzindo a sua recuperação, Deus querido, fortalecendo o seu corpo, seu organismo, a Patrícia, Senhor amado Soares, Deus, ela, sua mãezinha, Senhor, seus familiares, que a tua graça, Deus, tua bondade seja derramada, Senhor, sobre o seu lar, sobre a sua vida ali, Senhor. Em São Paulo, cuida, Pai, Deus, dos meus irmãos, Senhor amado, que estão por aí, Deus, cada um na sua circunstância, Deus, de uma maneira que só o Senhor pode fazer, Pai. Deus, na certeza de que Tu és poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos ao Senhor, Pai, queremos agradecer ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Valdeci, com algum recado, pastor? Para ativar o seu sonho. Ok, irmãos. Bom, só recomendando, né, sobre nosso final de semana, para ficar bem certo. Domingo de manhã nós não teremos a nossa EBD devido às eleições e a nossa prioridade, eu sempre estou argumentando, né, nossa prioridade na EBD são o pessoal de risco e a prioridade da votação de manhã também é o pessoal do grupo de risco. À noite nós teremos nosso culto, mas vai ser por aqui, pelo Zoom, né? Então, temos visto que, infelizmente, nem todos os irmãos podem participar, né, devido à questão de internet, acesso mesmo, é difícil, não é fácil. Mas vamos orar por esses irmãos que não podem, e domingo, às 18 horas, nós estaremos lá, o Aldair que está me
me auxiliando nisso, vai disponibilizar o link para a nossa reunião, nosso culto, tá? Então, vai acontecer pelo Zoom também por conta das eleições, para evitar que os irmãos tenham que sair e voltar para casa nesse período do resultado das eleições. Sempre acontece muito tumulto na cidade, muito barulho, né? E aí, para evitar qualquer exposição, a gente vai fazer o culto, cada um em casa, pelo Zoom, tá bom? E, além disso, também, eu quero pontuar a questão de dízimos e ofertas, que o Aldair é aí o nosso tesoureiro disponível, porque como não vamos ter nem EBD, nem o culto à noite, se os irmãos tiverem ofertas para entregar para a obra e os dízimos, podem tratar diretamente com ele e ele vai ver isso aí com vocês. O que eu lembro para esse momento é isso, mas já pontuando, né, o 22, né, domingo dia 22, a nossa assembleia de organização da igreja, tá? Então, só pontuando desde já, para anotarem aí dia 22 de novembro, ok? Amém. Amém, pastor. Queria reforçar também o convite, que amanhã nós temos reunião do Grupo dos Homens, né, às 19h30, mais um estudo a respeito do livro Homens de Verdade. Temos sido muito abençoados aí, temos aprendido bastante aí. E amanhã vai ser o Mateus, né, que vai estar trazendo o estudo para a gente com o tema o casamento e o mandato masculino. Então, os homens que estão aí no grupo, né, a gente tem um encontro marcado aí amanhã, 19h30, tá bom? Não sei se a Rita também quer falar também, Rita. Aí, pode falar, Rita, ativa o teu sonho. Na sexta-feira, as mulheres estarão também reunidas, fechando o nosso estudo do livro Atitude, tá? Sexta-feira, às 19h30. Ok. Eu vou pedir para, se os irmãos quiserem aparecer na tela, como hoje, graças a Deus, a casa está cheia aí, pastor, acho que você pode ver, eu queria bater uma foto aí e a gente colocar lá no grupo da igreja. Aí, se os irmãos quiserem ativar aí suas câmeras para sair na foto, aí em seguida eu libero o áudio aí para todos. Vamos lá. O pessoal lá da irmã Meire, a Débora, não sei se está ouvindo aí, Débora. Vou bater o print aí. Ok. Pronto, todos na tela. Pode preparar aí, tá bom? Vou bater a foto aqui para a gente colocar lá no grupo da igreja. Já vai. Deixa eu voltar aí a irmã Meire. Isso, irmã Meire. Agora sim. Só não está agora. A Sara está ao lado. Mas pronto, ok, olha, já vai. Vamos lá. Ok. Vou liberar os áudios aí. Se os irmãos quiserem saudar uns aos outros aí, podem ficar à vontade.